Rubem Fonseca, um dos maiores escritores do Brasil. Dentre os 20 e tantos livros que ele escreveu, considerando contos e romances, um deles deve ser um livro legal para você ler. Eu vou te dar uma dica de um daqueles que eu mais gosto. De Rubem Fonseca, costuma-se dizer que ele escreveu mais ou menos sempre os mesmos contos, entregando a seus leitores o que ele sabia que os leitores esperavam. Eu acho um pouco exagerada essa afirmação, acho que ela desmerece os temas caros ao escritor, que, de uma forma ou de outra, sempre repete em suas obras. No caso específico de Rubem Fonseca, os seus primeiros livros de contos, nos anos 60 e 70, têm muito experimentalismo, que era típico da época. Há contos muito diferentes uns dos outros. Depois ele passa todos os anos 80 publicando romances, foram 4 romances, e retorna ao conto nos anos 90. Esse livro, O Buraco na Parede, é um dos livros de contos publicado em 1995. E o conto que dá nome ao livro conta a história de um rapaz que mora numa pensão e um dia descobre, sem querer, que atrás de um quadro tem um buraco feito na parede. E do outro lado da parede há um banheiro. E é aí que a história se desenrola. Já o conto que abre o volume, chamado O Balão Fantasma, trata da procura de um balão que todo mundo ouviu dizer que está sendo construído e que vai ser o maior balão já feito e solto pelos céus. E na busca por esse balão, se desenrola uma história de amor entre um delegado e uma ambientalista. Aqui entra um caso típico de Fonseca, o policial cordial, que entende de psicologia e, através dela, relativiza as ações dos homens. Placebo é o nome do conto em que a personagem principal precisa encontrar ingredientes muito específicos e relativamente estranhos para preparar um remédio. Aparece então a pessoa doente que trata do corpo, quando deveria tratar do espírito. E esse é mais um tema comum em Rubem Fonseca. Em outro dos contos, Fonseca retoma uma forma que ele usou em outros textos, naqueles experimentalismos lá do começo da carreira, que é o diálogo puro, como se fosse teatro. Nesse conto, em que as ações beiram o absurdo e há muito humor, uma das personagens solta uma frase que é puro Rubem Fonseca. Rubem Fonseca condensado e comprimido. Viajar é conhecer idiotas que falam outra língua. Essa é uma frase típica de Rubem Fonseca. Quando um personagem emite uma opinião taxativa, assertiva, dessas de lacrar, como se diz hoje, com uma boa dose de sarcasmo e fatalismo, e ainda beirando o preconceito. Aliás, como diz a orelha dessa edição que eu tenho aqui comigo, essa é uma daquelas situações em que o escritor mostra tanto poder de síntese, em que ele revela toda a complexidade das suas personagens com um gesto, uma fala, uma frase. Esse livro tem até um conto muito curto, chamado Orgulho, de 2 páginas, apenas um parágrafo, feito numa escrita veloz, que trata de uma imagem totalmente batida. A de que na hora da morte, a sua vida lhe passa feito um filme na frente dos olhos. E sobre esse tema, ele escreveu um texto vigoroso, que não tem nada do lugar comum. E, para não dizer que ele não falou das flores, o conto Artes e Ofícios mostra como a literatura inverniza e faz brilhar a vida tosca de um empresário muito rico. Depois de ter comprado todo o prestígio e renome disponível no âmbito do consumo e da estética corporal, esse empresário quer agora contratar um escritor, um ghostwriter, para ter um livro publicado. Um livro à la Machado de Assis. Bom, essa reunião de contos em O Buraco na Parede traz de fato as conhecidas questões centrais da obra de Rubem Fonseca. Agora, o que me parece que esse livro oferece é um ponto de chegada da forma de tratar estas questões. O baixo mundo do centro do Rio de Janeiro, a sua raia miúda, que de um modo ou de outro se entrelaça com os tubarões, que por sua vez nadam nas mesmas vilanias, os tipos urbanos, suburbanos ou suburbanos,
a narrativa em primeira pessoa, os tipos conquistadores, os amantes das letras e dos livros, a violência urbana que choca e aterroriza, e também aquela pequena dose de lirismo sem a qual a vida não vale a pena. Tá tudo isso, e muito bem feito, em Um Buraco na Parede. É isso. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Até breve.